Boa noite, então. Bem-vindos à primeira e oficial reunião para a Conferência de Juventudes para o Desenvolvimento Sustentável. É com imenso prazer que a gente consegue dar esse pontapé inicial. Eu sou o Yusuke Sakai, sou o criador e também co-coordenador da JDS, junto com os outros co-coordenadores, a Jéssica Gonfeto, Alexandre Martins e o Jefferson Rodrigues. E para hoje, a programação de hoje, a gente queria trazer para vocês o conhecimento do que se trata a JDS, compartilhar por que a gente está com essa missão e esse projeto. E, em segundo momento, a gente vai apresentar também a história dos co-coordenadores, né, para vocês poderem conhecê-los. E, por último, a gente também quer ouvir de vocês a história e as bagagens que vocês trazem consigo e também uma perguntinha, né? Como vocês acham que potencialmente a JDS pode ser agregador, né? Para tanto para o projeto de vida pessoal de cada um de vocês, como também nas iniciativas, nas organizações que vocês fazem parte, ou até para as pessoas que vocês têm em volta e que a gente quer atingir, né? Todos num objetivo comum, né? Para avançar na implementação da Agenda 2030 e no atendimento, né? Da pauta urgente das ações climáticas. Então, com isso, então, a gente vai começar com a apresentação da JDS. E só confiram para mim, por favor, se vocês estão conseguindo ver a tela. Dá pra ver sim. Dá? Perfeito. Então, pessoal, tá? É que assim, você começou pelo final. Foi. É verdade. Olha, fechem os olhos, galerinha. Pronto. Bem-vindos, galera. Bem-vindos ao JDS. Ai, mano, é com muito prazer que a gente consegue receber vocês. A JDS foi um movimento que começou, né, dentro de um hubzinho muito pequenininho lá na PUC Campinas, que depois tornou a JDS através do espaço da rede de juventudes para o da rede de soluções de juventudes para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e depois cresceu, tomou proporções grandes graças aos co-coordenadores aqui presentes, né? E hoje a gente queria contar para vocês essa história, então a começar né, em 4 tópicos, né? Então, primeiro, poder compartilhar o porquê essa existência, depois explicar o que aconteceu no ano passado, né? E falar brevemente da nossa carta recomendatória que nasceu, né? E o projeto que a gente quer elaborar junto com vocês para 2023. Então, para começar, todos vocês já devem ter, se vocês já são do meio, né, da crise climática e da necessidade de desenvolvimento sustentável, todos nós sabemos que o mundo, com todos os esforços climáticos empreendidos hoje, a gente também estamos num caminho certo para o aumento da temperatura global de 2,7 graus Celsius até o final do século, né? Esse 2,7 é muito além 2 graus, né, acordados em Paris, ou 1,5 graus Celsius também acordado em Paris, né, que foi acordado entre os Estados-membros, para que a gente consiga manter um planeta habitável, né? Isso é um dado muito, muito alarmante, né? O financiamento, ela tá tudo atrasado, né? A agenda climática está atrasada. O financiamento para a ação climática, ela tem que ser acelerada, né, 7 vezes, certo? Com todas as somas dos compromissos nacionais, né, determinado pela NDC dos países, ainda são insuficientes para a gente conseguir manter os 2,7 graus, mas é uma meta que, se a gente conseguir tomar uma ação, né, global, né, urgente, é uma meta que ainda é atingível, segundo o relatório do IPCC, certo? Os 2 graus e o melhor 1,5 graus. E a gente também sabe que, no contexto do desenvolvimento sustentável é um termo que surge para tentar modificar o significado do desenvolvimento propriamente dito. Então, um desenvolvimento que não almeja só a riqueza, né, aumento da riqueza, mas a riqueza econômica, mas um desenvolvimento que aumente a riqueza né, riqueza da vida humana e riqueza, né, da biodiversidade, da proteção do nosso planeta. O desenvolvimento sustentável, ele em 2015, era potencializado pela Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com seus 17 objetivos, e a gente sabe que no Brasil, menos de 1% das 169 metas foi, né, avançou de maneira
significativa, satisfatória no Brasil. Mais da metade, né, dos 169 metas da Agenda 2030 no Brasil, quase a metade, a sua grande maioria está em retrocesso, e é um quadro que é muito urgente, já que a gente tem mais 8 anos para conseguir implementar a agenda no nosso país. E a gente também sabe que é no nível local onde essas promessas globais encontram as pessoas reais e os desafios reais no campo. Então, ao mesmo tempo que acordos globais precisam surgir, cooperações internacionais precisam estar acontecendo, e alocação de financiamentos para que essas ações aconteçam, no nível local também tem que ter um grande enfoque para que a gente consiga capacitar os agentes, os atores locais, para que a gente consiga traduzir essas metas que estão claras, né, objetivos que são atingíveis, né, e traduzir essas metas em desafios no campo. E dentro dessa estrutura, os jovens tomam um papel central, né? A Resolução 70/1, que traz o desenvolvimento sustentável, ela coloca os jovens, ela reconhece os jovens como agentes de mudança e contribuidores ativos. E mais do que isso, nós jovens, com a nossa tamanha ambição, a nossa tamanha criatividade, a nossa tamanha disposição, nós somos grandes tradutores, né, de trazer essas agendas globais, de fazer nexo com as agendas nacionais e as agendas locais e as demandas também locais, e conseguir transmitir ela de forma acessível, adequando a linguagem de cada setor. Né? Porque o setor dentro da academia se fala numa linguagem, nas comunidades se fala numa outra linguagem, né? A gente, o poder público, é uma outra linguagem, aos empresários é uma outra linguagem. A gente tem essa capacidade de conseguir e a disposição para conseguir traduzir e comunicar por meio de diversas plataformas, né? E também nós somos também com isso, né, construtores de pontes, né? E eu acho que essa capacidade que a gente quer instigar, né, através da JDS, construir pontes. Então a JDS, ela vai surgir lá a história dela começa a surgir lá em 2020, quando lá na PUC a gente criou o nosso primeiro hub estudantil para a sustentabilidade e ação climática. Era um grupinho muito pequeno inicialmente, era destinado para um espaço para as discussões entre professores e estudantes. Bom, e a meta inicial era fazer uma conferência entre os centros acadêmicos, né? Então, bem no nível universitário. E até que em 2022 tive a oportunidade de participar, né, dessa rede, né, SDSN Youth, que é a rede de soluções para o desenvolvimento sustentável jovem, né, no programa Local Pathway Fellowship, onde eu consegui, né, ter suporte técnico para poder desenvolver um projeto local. E então lá foi feita análise no campo, análise dos stakeholders, que são as partes interessadas da cidade, fazer um mapeamento das iniciativas já existentes, elaborar um projeto. E meu projeto, então, foi a Conferência JDS 2022, e que foi, né, que foi possível ser realizado graças às pessoas que estão aqui presentes comigo. Então, dentro do mapeamento no nível municipal, né, quais foram os principais motivos que me conturbaram? Eu fiz 2 anos de pesquisa na área de governança de uma cidade sustentável e direito, né, na PUC Campinas. Então, a parte de governança, a parte de parceria, foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. E dentro de Campinas, foi possível observar 5 desafios. Primeiro, é o desafio da capacidade de conhecimento do ODS dos jovens. Então, no contexto brasileiro já, uma escala macro, né, da população brasileira, né, em 2017 tem um dado do IBOP que fala que 49% dos jovens somente já ouviram falar, né, 49 que ainda não conhecem, nunca ouviram falar das ODS, são 10% que já ouviu falar, mas tem um conhecimento ainda superficial, e somente 1% tem um conhecimento muito profundo. E assim, e falta esse conhecimento holístico dos ODS, e principalmente aos jovens da periferia, onde essas informações não chegam. Segundo ponto, temos uma baixa visibilidade e conhecimento sobre as iniciativas já existentes. As ações, os jovens já estão tomando ações, e há várias iniciativas né, relacionadas ao ODS, mesmo que não seja explicitamente dita que ela está atrelada ao ODS. E também essa preocupação que a gente não precisa criar soluções do zero.
né? Acho que no atual momento que a gente está, nessa década de ação, o que a gente mais precisa é conseguir achar formas de conectar essas iniciativas, poder dar visibilidade e achar formas, né, de agirmos em complementaridade, mais do que uma competição desnecessária, né? Então, assim, como é que a gente consegue criar colaboração? Como é que a gente consegue dar visibilidade para essas iniciativas? E a gente também tem, né, dentro das iniciativas, as iniciativas do setor público, que a gente também desconhece. A gente não conhece, muitas pessoas não conhecem a política municipal, né, na pauta climática. Muita gente não conhece os instrumentos institucionais existentes. Eu mesmo não conhecia a existência, por exemplo, do Conselho da Juventude, né? Isso foi uma coisa que eu acabei conhecendo através do mapeamento. Então, assim, como é que será que a gente vai querer estimular a participação dos jovens dentro da política pública se a gente não conhece, essas pessoas não conhecem os instrumentos, os meios, né, que temos, né, que são as audiências, que são os conselhos, que são, né, o orçamento participativo. E quarto ponto, nós temos uma baixa sinergia entre os atores. A gente sabe que a Agenda 2030 é um plano de ação para todos os atores, e o poder público sozinho é incapaz de conseguir efetivamente responder a todos os desafios dados do desenvolvimento sustentável, que requer vários campos de conhecimentos e vários atores de diferentes setores. E ainda no Brasil é uma realidade de que o poder público tem dificuldade em conseguir dialogar com a sociedade civil, embora ela não negue a sua importância, né, ainda falta em parcerias entre instituições e entidades públicas, né, instituições de ensino e também e o setor privado. Então, como é que será que a gente consegue criar essa sinergia? E quinto ponto, a falta de esse espaço de discussão envolvendo jovens, né? Embora os jovens tenham uma capacidade imensa, e eu sempre me inspiro na FAMUN, que é a simulação da ONU da FACAMP, onde, né, os jovens estão sentados lá, ficam 3 dias para debater uma solução. Jovens têm capacidade, mas será que a gente não consegue transportar essa energia dos jovens, usar ela, né, e efetuando uma mudança realmente real na sociedade? Então, durante a J10 do ano passado, nós começamos com o mapeamento dos desafios, né, sendo levantado 3 pautas. Depois, nós fizemos a análise dos stakeholders. Foi aí que, né, felizmente, consegui conhecer o Jefferson, da USIPA Criativa, que foi fundamental para que ele conseguisse trazer, né, a realidade mais próximo, né, os atores e os jovens da região periférica. E também ele conhece inúmeros atores de Campinas, foi um grande formador de ponte. Foi graças a ele também que consegui entrar em contato com a Fundação FEAC, e a FAMUN também foi nos grandes parceiros, e as entidades globais. E aí a gente promoveu o chamado Esquentas, que também foi, né, uma ideia do Jefferson, de conseguir levar esse espaço de discussão para diferentes áreas dos jovens. Então, nós levamos para a FACAMP, a PUC, e também para, esse aqui é uma foto do satélite Iris com os jovens do projeto coordenado pela Progen, onde a gente conseguiu pré-discutir e pré-levantar demandas e soluções, né, para compor a carta final no dia da conferência. E a conferência aconteceu, né, foram 2 dias de conferência, 4 palestras, né, e 4 sessões de discussão. Foram 162 pessoas envolvidas, e também incluindo a presença do secretário do Verde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né, e aquelas oficinas foram entregues 5 oficinas com e na conferência também tivemos uma diversidade bastante grande de inscritos, e como nosso resultado, né, a carta recomendatória e também a aplicação do conhecimento na ELCOI Brasil, que é a conferência no nível nacional dos jovens para as mudanças climáticas. Então, aqui, né, tem uma fotinho do Jefferson aqui falando bonito, né, e também ele também lutou pela bandeira da acessibilidade, né, e a gente conseguiu o financiamento com a Fundação FEAC. Então a gente teve a intérprete de Libras em toda a nossa conferência. Esse aqui é a fotinho do senhor Rodrigo Menezes, perdão, que é o secretário verde de Campinas. E o que a gente aprendeu nesse processo todo, né? A gente E aprendeu que outra, só realmente... um Sim, sim, detalhezinho, sim, sim. assim, muito importante é que, assim, a gente teve nosso evento divulgado pelo G1, então, assim, não foi qualquer coisa, não. É um negócio que a gente já começou para um primeiro ano muito bem. E, enfim, agora esse ano vai vir mais coisa ainda, vamos ver como a gente consegue chegar. Enfim, só esse Perfeito. adendo mesmo. Dá para sonhar ainda maior. E alguns aprendizados que a gente tivemos foi a ideia de que
e que a gente é necessário poder conseguir democratizar essa informação e levar esse espaço de discussão para diferentes espaços de jovens e conectar né, esses jovens entre si, porque às vezes, muitas vezes, o debate sobre desenvolvimento sustentável acaba acontecendo somente, né, entre uma posição pequena de jovens acadêmicos, né. Temos, né, esse ensinamento que somos, sim, grandes tradutores e criadores de pontes. Nós temos capacidade, sim, de conseguir promover mudança e conseguir engajar outros atores juntos, né, de maneira intergeracional, né, e intersetorial. Temos também essa esperança e sinergia ao nível local. No nível local, como as pessoas, os benefícios, né, das mudanças e os desafios estão mais próximos, as pessoas tendem a colaborar mais do que no nível macro. Então, assim, o nível local é um nível bastante interessante para experimentos, né, de como promover uma sinergia, como promover novos valores de boa governança. E, em quarto lugar, né, formar ponte entre setores, que é possível sim, e acho que essa vai ser a grande chave. Como é que nós vamos, desse ano, conseguir trazer o setor privado com a gente? Como é que a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha mais engajamento do poder público, os ouvidos do poder público, né? Como é que a gente vai conseguir trazer as diferentes coletivas né, e grupos juntos? Como é que a gente vai trazer a instituição acadêmica, os grupos científicos? E como a gente consegue promover uma ação assertiva, no sentido de uma ação que seja relevante, juntando a agenda global e a agenda nacional, né, e a agenda municipal, conseguir traduzir essas agendas em uma linguagem mais acessível para a sociedade, os participantes, e com base nisso a gente consiga elaborar recomendações e avançar né, endereçando os desafios locais. Então, aqui vou passar rapidinho, depois vocês podem ver com calma no relatório final, nossa carta recomendatória. Né? A gente teve 3 pautas no ano passado. Então, a primeira delas foi a questão da educação e engajamento das juventudes para a ação climática. Né? Então, aqui foi colocado como alguns destaques, por exemplo, realmente reconhecer os jovens, né, como agentes de mudança e participar no processo de construção de políticas públicas, né, promover o chamado Ação para o Empoderamento Climático, né, que é um tema que está lá no Acordo de Paris, está sendo muito debatido no âmbito global, e ele vai trabalhar com 6 eixos, né, para promover esse empoderamento. Então, esses 6 eixos têm que ser trabalhados juntos, é a questão da educação, a questão do acesso à informação pública, a questão da sensibilização, a questão da participação pública e também da cooperação internacional. E o último, sempre esqueço o último, vou lembrar já já, mas são agendas globais que é importante ser trazido em nível local. Então, como é que a gente consegue? É o treinamento. Como é que a gente pode promover a educação climática e treinamentos para que a gente consiga formar essas pessoas para que possam participar efetivamente nas decisões públicas e elaborar formas criativas com suporte financeiro para engajar os jovens em projetos locais, né, no sentido da ação climática. O segundo tópico foi a questão das juventudes para o empreendedorismo, trabalho decente e economia ecológica. Trabalho decente e a empregabilidade da juventude é uma coisa que a nossa Constituição ela ressalta muito, e tanto a nossa política municipal também ressalta muito. Então, é um tema bastante relevante que a gente vai trazer para esse ano também. Então, nesse sentido, a gente tem, né, criar mais fundos, né, para que empreendimentos e iniciativas, né, criados pelos jovens, né, sejam possibilitados, porque a gente tem bastante ideias, mas a gente tem essa grande barreira de ter, né, dinheiro, ter capital para conseguir levar a cabo. E nós também temos essa questão da política do emprego, do emprego verde. O emprego verde, agora a Organização Internacional do Trabalho lançou um pacto, né, pacto para o emprego verde aos jovens. Então, como é que será que a gente consegue trazer, né, não só promover a empregabilidade dos jovens, mas a empregabilidade que seja alinhada com o desenvolvimento sustentável. E, né, através disso, a gente consiga promover a economia verde, né, e criar, com certeza, um mecanismo, né, de consumo e produção sustentável, já que o consumo e produção é o maior disruptivo, né, do desequilíbrio do planeta Terra. E, em terceiro lugar, nós tivemos o painel chamado Juventudes e o Direito à Cidade Sustentável. No Brasil, a maioria da população mora em áreas urbanas, e nas áreas urbanas que a gente encontra desafios da educação, saneamento, da água,
né, a questão da mobilidade urbana, a questão da emissão de CO2. Então, assim, a cidade, né, levou um grande destaque, então nós colocamos como terceiro painel. E aqui tem a ideia de que como é que a gente pode melhorar, criar uma cidade, né, que seja mais compacta, não seja espairada, porque quanto mais espairada mais carro a gente usa, né, mais a gente perde tempo no deslocamento, e essa construção segregada da cidade em condomínios, né? Não, porque será que a gente não consegue criar uma cidade mais compacta, né, onde as pessoas podem transitar, seja caminhável, seja uma cidade para as pessoas, seja uma cidade mais integrada, mais coesa socialmente, né, e um desenvolvimento que seja orientado pelo trânsito, para a gente conseguir ressaltar né, o transporte público, o país desenvolvido, que nem o prefeito de Bogotá fala, não é onde os pobres compram carros, mas é onde os ricos conseguem andar. Conseguem não, os ricos andem de transporte público, né? Então, e também temos essa questão da integração da ODS em todo o planejamento e implementação das políticas públicas e compreensão holística né, e sistêmica do ODS, um tema que nós vamos trazer esse ano, e também pensar em como é que será que a gente consegue envolver os jovens e as comunidades para promover projetos urbanos sustentáveis pontuais, né, para transformar, né, aquele parque do seu bairro, a calçada do seu bairro, né, porque são as transformações visíveis que podem acontecer na realidade deles, que podem também incentivar, e a gente está lá para conseguir ajudar a, a trazer esse valor da sustentabilidade, né, junto com essas transformações urbanas locais. E essa foi a nossa experiência em 2022, né, que a gente teve. E agora a gente está partindo para uma segunda edição. A segunda Conf JDS Campinas 2023, e já está marcado para que aconteça no mês de agosto, já que agosto é o mês da juventude. E para essa nova missão, então, os novos co-coordenadores da JDS 2023 sou eu, né, dentro da organização que eu estou representando, o da UNSDSN Youth, a Yongo, que é a constituinte jovem do quadro Convenção da ONU para as Mudanças Climáticas. Nós temos a Jéssica, que foi parte também da Alcoy Brasil e do Climate Science, e o Jefferson, da USP Criativa, ele que está liderando agora o World Creativity Day, e também parte do Conselho da Juventude da FIAC, e o Alexandre, né, que atua na liderança no Centro de Referência em Comparativismo e Associativismo. Depois eles vão se apresentar também, contar um pouco da história deles. E para esse ano, e com vocês, nós temos alguns objetivos a serem cumpridos. Né? Então, nós queremos, nesse ano, né, poder usar essa oportunidade que a gente tem, né, de dar prosseguimento à JDS, de ter essa pequena iniciativa, né, para conseguir despertar interesse dos jovens acerca do ODS, para que a gente consiga trazer essa questão do JDS não só para os jovens que já conhecem, mas atingir jovens que ainda não conhecem, né, e entender que aqueles desafios que eles enfrentam têm totalmente relação com o JDS, e o desenvolvimento sustentável, né, uma realidade sustentável é uma realidade que a gente deve buscar e quer buscar, né? Então, como é que será que a gente consegue despertar esse interesse? Conseguir promover essa ação para empoderamento climático, tanto no quesito, né, de ter conhecimento, de ter capacitação e de ter conhecimento sobre quais instituições a gente tem de oportunidade de entrada para nossas ações, seja através de um empreendimento, seja através, né, de mais de um avanço político. Terceiro, conseguir promover um espaço intergeracional, intersetorial e multi-stakeholder. Então, nosso grande desafio de como é que a gente vai conseguir trazer junto as empresas que existem em Campinas e região, que sejam alinhadas de uma sustentável, e também, né, como é que será que a gente vai conseguir ter os ouvidos, né, dos atores políticos, certo? E também em quarto ponto, mapeamento e conjunto dos desafios e das oportunidades. Então, a gente já começou isso no ano passado, e a gente vai dar prosseguimento, melhorar mais, né, para conseguir fazer os mapeamentos das iniciativas e achar a possibilidade de achar formas de escalonar o projeto um dos outros, né, e que a gente, juntos assim, a gente consiga aumentar a sinergia e aumentar a atuação de cada ator. E, em último lugar, poder dar visibilidade dos projetos e iniciativas do desenvolvimento sustentável, bem no espírito de que a gente precisa de cooperação e de uma ação coletiva global nessa década de ação
né? E com os 3 temas, então, para esse ano, a primeira, da ação para o empoderamento climático dos jovens, trabalhando com aqueles 6 eixos. O segundo tema vai ser a questão das juventudes e emprego verde. Aqui quem vai entrar a questão do empreendedorismo também, entra a questão do setor privado, entra a questão do como é que a gente pode criar um sistema de produção e consumo e modelo econômico tá nessa pauta. E o terceiro é a cooperação para a ação sistêmica da ODS, que vai ter mais a ver com a questão da governança, a questão, né, das políticas públicas e a questão dos diversos elementos, né, dos 17 Objetivos das Nações Unidas. Então, essa é a base da nossa programação. A nossa agenda, né, a gente, depois da apresentação dos coordenadores, a gente vai abrir o projeto e assim, as diretrizes estão postas. Agora, o conteúdo em si, como a gente vai querer avançar nessas pautas, com quem e quando, uma coisa que nós vamos construir de maneira conjunta. E com isso, então, encerro minha fala. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Sobreviveram à apresentação? Sim, sim. Firme e forte. Firme e forte. Perfeito, Firme então. e forte. E eu tenho o prazer, então, de conseguir passar a palavra, então, para os outros co-coordenadores, para eles se apresentarem. Jess, Eu já tô com o microfone aberto aqui, né? Então, enfim. Boa noite, gente. Sou a Jéssica, eu sou de Paulínia. Eu estou no ensino médio, terminando o ensino médio agora. Sou suspeita para falar, mas eu sou muito apaixonada por sustentabilidade, meio ambiente, como a gente pode criar soluções, pegar as coisas que já existem para deixar o mundo mais sustentável, mais justo, mais igual para todo mundo. Então, eu acredito muito nisso. Então, desde o começo assim, da pandemia, lá para 2021, eu me engajei mais com essa questão de projetos, de conhecer impacto social, de conhecer mais a fundo o que é a ciência climática, o que está acontecendo no mundo. E desde então, assim, não parei mais. No começo, eu lembro de ser um pouco revoltada, tipo, meu Deus, o mundo está queimando, estão matando a Amazônia, ninguém liga para nada. Mas não é bem assim. Conforme você vai lendo, conforme você vai entendendo e vai encontrando iniciativas que estão atuando, você vai vendo que tem gente atuando, que tem soluções e que a gente está no caminho, a gente precisa focar nas soluções mesmo e não nos problemas. Então, aqui na ESAC, aqui com a conferência, a gente tem muito essa mentalidade de vamos pegar as coisas que estão acontecendo, as iniciativas que já existem, vamos nos unir, porque aí a gente vai conseguir agir localmente, e quando a gente age localmente, o impacto é global, é massivo. Então, é isso que a gente faz aqui. Então estou na conferência de 2022 e agora em 2023. Já participei da ELCOI, que é a Conferência Local da Juventude. Já participei da Climate Science, que é uma organização global que tinha comunidade aqui no Brasil. Já coordenei, enfim, tem umas experiências aí, tem uns hobbies meio diferenciados. E, enfim, conte comigo também, porque vocês precisarem, a gente vai estar junto. Vocês vão ver que a gente, enfim, hoje a gente tá meio tímido, mas a gente é descontraído, a gente é bem legal, viu? E, enfim, vou passar minha palavra para quem? Vamos de ordem alfabética, Alexandre? Vamos? Demorou, sem problema. Ordem alfabética, olha. Devia ter começado, então, comigo. Bem, eu sou o Alexandre Martins, militante e assíduo, né, da economia solidária, da sustentabilidade e reciclagem. Cheguei em Campinas, vão fazer 3 anos, numa missão e objetivo de praticar a educação ambiental de uma forma mais ampla, trazer ela com mais amplitude para a cidade e implementar a logística reversa de resíduos eletrônicos. Então, fase a fase, são vários projetos para alcançar isso. Tenho muita experiência e expertise também no empoderamento de comunidades, coletivos. Trabalho principalmente com a inclusão produtiva, cooperativismo. E vejo, esse é o futuro que eu quero para Campinas, né? Eu estou trazendo não só para Campinas, para tornar, como a Jess diz, uma ação local, mas de referência global, que possa depois ser utilizada em qualquer outra região do mundo,
como referência, né? E o principal é, apesar da minha idade, ter passado já da fase de juventude, é engajar esses jovens e a juventude toda hoje para entrar, né? Tá no meu lugar, né? Tá nesse esforço e nessa luta para tornar o mundo um lugar melhor, né? Tornar o nosso bairro um lugar melhor, a nossa cidade. É isso. Prazer estar com vocês e contem comigo também. Sobrou eu. Vou lá. Bom, sou o Jeff, tenho 26 anos, moro na região aqui do Parcozel. Parcozel é uma periferia de Campinas, uma das maiores da América Latina. Hoje a gente tem cerca de 100 mil pessoas registradas morando aqui dentro, mas tem um número bem maior, porque tem outras ocupações no entorno que não estão registradas na prefeitura, então a gente acredita que esse número seja bem maior. Sou um dos cofundadores da Uzipa Criativa. A Uzipa Criativa é um espaço de criatividade aqui dentro do Parque Uziel, que a gente promove o desenvolvimento pessoal, profissional, por meio sempre de educação, cultura, empreendedorismo, meio ambiente. A gente está aí desde 2021 atuando com a Uzipa, então a gente já conseguiu impactar cerca de 700 pessoas com os projetos que a gente vem desenvolvendo nesses 2 anos. Sou formado em comunicação social, sou empreendedor social também, consultor em acessibilidade, eu sou cego total, então tem 4 anos aí que eu perdi a visão, então trago bastante esse debate também da inclusão e de tentar deixar tudo mais acessível possível dentro da conferência. Encontrei o Yus bem no comecinho assim da conferência pelo Instagram, e a gente começou a desenvolver também essa parte de tentar desenvolver mais o território, trazer mais as periferias para esse debate. Então é algo que eu gosto bastante de fazer. Na própria USIP a gente trabalha com bastante metodologias ágeis e de construção coletiva, então a gente tem bastante esse viés assim de ser um hub de cidadania ativa, tanto dentro aqui da periferia, mas também em outras periferias de Campinas que a gente atua. Eu acho que é isso, assim, eu gosto bastante da questão de sustentabilidade desde sempre, assim, já fui voluntário da Mata Santa Genebra aqui em Campinas, já atuei já em outros projetos sociais, já fundei uma ONG de engenharia junto com outras pessoas, então venho nesse processo aí bem de entender um pouco mais como que eu posso contribuir com esse desenvolvimento sustentável aqui na região. Então tô bem contente aí de fazer parte aí dessa segunda edição da JDS, também estou feliz com a participação de vocês. Venho agora de um outro processo, que é o Dia Mundial da Criatividade, que eu estou liderando esse ano aqui em Campinas, que é um evento mundial também que acontece em 100 cidades aqui no Brasil, em mais 12 continentes, e é conhecido pela ONU como o maior evento colaborativo de criatividade do mundo. E a gente está nesse movimento aí para criar algumas atividades para o dia 20, 21 e 22 agora de abril, que é a Semana da Criatividade, na próxima semana. Então, a gente já tem aí 73 atividades em 15 espaços diferentes de Campinas, que vão acontecer de forma gratuita nesses dias. Pode ser conferido lá pelo Instagram da Uzipa. A Aleph está aí também entrando mais a fundo esse ano na JDS, também está junto nessa, é cofundador da Uzipa, ele vai falar um pouquinho. Mas é isso, eu acho que resumindo assim toda essa trajetória assim, é isso, estou bem contente aí, obrigado aí pela participação de todo mundo numa segunda-feira assim à noite, que eu sei que é difícil, todo mundo tem seus rolês aí para fazer. Mas é isso, gente. Volto pro Yus. Mas, mano, agora eu vou confessar, cara, eu amo essa equipe. Mano, é impressionante como, assim, o Jeff foi um grande mentor. A Jessie é a menininha prodígio do time, tá ligado? E o Alexandre é a nosso professorzão, que sempre tá incentivando. E é muito interessante observar como cada um tem uma bagagem específica. Então, eu só acabo sendo mais da parte global e local, assim, nessa a entender a agenda global. O Jeff já é uma pessoa que já tem experiência na área ativa no nível local, né, dentro das periferias e também dentro de outras inúmeras áreas. É o rei dos contatinhos, né, dos atores.
A Jess é uma menininha prodígio das mídias sociais, uma área que eu me sinto um idoso, né? Não consigo avançar nada, e a Jess tá lá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E o Alexandre, né, ele sempre tá com novas ideias, assim, vamos usar plataformas online assim, assado, para conseguir potencializar uma coisa que eu não tô indo entendendo. E ele também dá uns papos de professor sempre, assim, fala, não, acreditem, eles vão conseguir, etc e tal. E eu acho que isso que o time né, vai querer trabalhar, esse modelo de que a gente não precisa saber tudo, né, e como é que a gente vai conseguir complementar um ao outro, como é que a gente vai conseguir cultivar a garra, como é que a gente vai conseguir cultivar, né, um crescimento que seja tanto da JDS, mas um crescimento também tanto no nível pessoal de cada um dos nossos participantes. Já que a gente falou dos participantes, a gente queria ouvir, então, agora proceder. Vou deixar até abrir aqui, ó. Vou tirar o PIN da gente para ver a carinha de vocês, jogar todo mundo na mesma tela. Então, a gente falou bastante. E agora que a gente queria passar a palavra para vocês. E para isso, sim, eu também queria que vocês pudessem curiosidade, pudessem pensar assim, tipo, como vocês acham, né, que a JDS potencialmente poderia contribuir para os projetos que vocês vêm desenvolvendo ou que vocês já fazem parte das iniciativas e como a JDS poderia, né, contribuir de maneira pessoal, né, na vida de vocês. Mas aí, bom, é com vocês a palavra e aí quem se arrisca. Eu vou falar. Oi, tudo bem? Eu conheci o Yusuke semana passada. E, Yusuke, eu descobri que você é grande amigo de uma grande amiga minha, bem recentemente. Você é amigo da Aline, né? Aline Salomão. Sim, eu sou. Amo a Aline. A gente adora essa menina. Eu descobri bem A recentemente. Aline é uma outra Você lembra dela? workaholic também. Ela Nossa, eu conheço ela também. Ela organizou a FAMUN, não sei das quantas, eu já participei da FAMUN. Ai, gente, eu sou contra o Famon, mas eu não vou falar do Famon, não. Mas eu sou da Facamp, então eu posso falar. Eu tenho poder de fala. Bom, vou me apresentar então. Eu sou da Facamp, estou no último ano de Direito, não vejo a hora de me formar. Comecei em Relações Internacionais, então gostei de troquei de curso. Eu comecei, acho que mais em Relações Internacionais porque eu fiz alguns intercâmbios na minha vida, né? Eu morei 3 vezes nos Estados Unidos e um ano no Japão. E aí, quando eu morei no Japão, eu falei, eu quero voltar e fazer RI, porque eu quero ser diplomata, quero participar da ONU. Ainda quero, mas não em RI. Eu vou atrás pelo direito, que eu acho que o direito. Não sei, eu gosto bastante do curso. E, enfim, acho que eu conheci um pouco mais as causas ambientais quando eu estava no Japão, porque tem umas coisas muito pequenas, que o país incentiva que você vê que faz toda a diferença. Então, por exemplo, nas escolas são os alunos que limpam a escola. Todo almoço eu tenho que ir lá, tem tipo 20 minutos de almoço só para você, tipo, limpar o chão, esfregar com o paninho, tipo, limpar até a parte da jardinagem, tem tipo tudo, não tem empregado para fazer lá para vocês. Aí foi a partir daí que eu comecei a me engajar mais com a causa ambiental, através de grupos de estudos, mas nunca foi a causa que eu fui mais ativa. Então, acho que no meu âmbito pessoal é por isso que eu vou me identificar bastante com a JDS. Em termos de instituição. Nossa, eu já fiz algumas coisas da vida, já fui parte da Enactus, então até conheço um pouco do Oziel, né, que eu tinha um projeto da Enactus que trabalhava lá, atuava lá. Aí agora eu tô no Movimento Jovens do Brasil e eu também sou parte da comunidade do Global Shapers, que é uma iniciativa do Fórum Econômico da ONU. Então a gente está querendo implementar um hub um hub do Global Shapers aqui em Campinas. Então, acho que bate muito com a meta e com o objetivo de vocês. Acho que foi assim que eu conheci o Yusuke, na verdade. A gente pediu algumas dicas que eu já estou implementando, estou muito empolgada. E eu acho que é isso. Eu estou muito animada para trabalharmos juntos. E, assim, eu vou parar de falar, porque senão eu não paro mais, assim, entendeu? Eu adoro falar, adoro conversar. Descobri que o Yusuke fala japonês, então a gente vai, gente, virou meu melhor amigo já aqui, a gente fica falando em japonês. E adorei, tô animada para conhecer vocês. Só o que me falta é vocês criticando. Conversando em japonês, gente. Ai, meu Deus. Aí, a gente tava eu conversando. Tava eu, ele, uma amiga, outra amiga do Hub, aí eu peguei e falei, você fala japonês? E ele, sim, eu também. Aí a gente começou a falar japonês e minha amiga ficou, o que tá acontecendo? Gente, que legal. A gente foi incrível. Que legal. A coordenadora do Movimento Lixo Zero de Campinas também acabou de chegar do Japão, passou 5 anos lá, Milena. Se tudo der certo, ano que vem estarei passando 5 anos lá.
E mais 5, 10, 15, não vou voltar, porque eu adoro. Obrigado. Bem-vinda. Bem-vinda, Dan. Bem-vinda. Vamos falar de muita referência que o Japão tem em sustentabilidade, né? Trazer muitos modelos de lá, arrasou. Aí eu não paro de falar, eu tenho vídeos, tipo, da reciclagem deles que eu mandei pra minha mãe, eu falei, mãe, olha como eles reciclam. Aí a minha mãe falou, não. Eu falei, olha a reciclagem. É uma coisa muito básica, né, você respeitar a reciclagem, mas não é. Ai, mano, mas é pior que é incrível mesmo, mano. A gente vai fazer esse intercâmbio cultural dentro da JDS. Mas vamos lá. E aí, próximo? Aleph, Angela, Rubia. Oi, eu vou agora. Oi, Rubia. Por favor. Oi. A minha história é um pouquinho diferente da Daniela. Eu fiz ciências sociais, terminei o ano passado, muitos outros motivos que me levaram até isso. E eu me interessei na área de sustentabilidade porque na PUC, que foi onde eu me formei, a gente tinha alguns projetos, né? E um desses projetos que a gente desenvolvia eles eram tipo pesquisas, e a gente desenvolvia sobre. Tinha um desses projetos era sobre meio ambiente. E aí, assim, endoidecida, porque a gente foi estudar educação ambiental. E a gente estava doido para saber como isso estava sendo implementado nas escolas municipais da região. Só que aí veio a pandemia. E a gente não pôde seguir isso. E isso sempre ficou na minha cabeça. Às vezes eu penso, eu vou ligar lá e vou perguntar. Ainda nunca tive essa loucura. Mas acho que seria muito bacana também, não sei, fazer isso. Um dia eu vou fazer. E é isso. Eu nunca tive contato com nenhuma assim, instituição formal, nada, que tratasse sobre a sustentabilidade, mas estou muito afim e espero também que isso abra uma porta para mim agora. Perfeito, Rubi. E assim, toda essa vontade que você tem, deixa anotada no papel, que a gente vai colocar ela nesse ano, tá? Por favor, deixa Vamos! anotado. Não perca essas ideias aí. A gente precisa delas. Muito obrigado, Rubi. Melhores estão anotadas nos cantinhos, pode ter certeza. Bem-vinda, Rubi. Obrigada. Oi, gente, Fala, Ângela. tudo bem? Olha, eu estou aqui pela segunda vez, né? Prazer rever vocês de novo. E vocês acabaram me fazendo relembrar um monte dentro do meu caminho, o como cheguei até gostar e participar do movimento da sustentabilidade. Tudo começou quando eu comecei a trabalhar na Justiça de Paz. Você sabe que teve a década da paz, e aonde se implantou, né, e o Brasil assinou as ODS, né, para o Brasil. Foi um marco indo nos anos 2000. E aí eu já estava trabalhando em São Paulo, Guarulhos, trabalhando na questão de justiça de paz, não tão voltado às questões de materiais, de reciclagem, mas trabalhando mais na prevenção à violência. Eu sempre trabalhei nessa prevenção social, ligado às violências, dependências químicas, violência contra a mulher. Fui do Conselho da Mulher em Paulínia, bastante anos desde a sua implantação. E eu acredito que a sustentabilidade, para mim, foi um marco. Foi quando eu organizei uma conferência de sustentabilidade em Paulínia. Também ajudei ao pessoal da Câmara a montar essa conferência e tirar aquelas propostas, né, que são lançadas para o governo federal. Paulínia lançou 10 metas, vamos dizer assim, para o governo federal. E foi aí que eu fui entrando um pouco dentro das questões de sustentabilidade, fui sendo levada como assistente social de profissão, trabalhando muito mais nas causas sociais, né? Problemas de violência, etc., como eu narrei. E agora voltando, mas agora colocando a coisa mais prática, ligado à água, ligado a reciclar materiais, ao lixo, que dentro dessa conferência foi bem colocado, bem claro.
que o nosso maior problema tem sido como a gente lida com o lixo. Isso é muito complicado, né, gente? Então, eu estou por aqui. Sou bem mais velha que vocês, como sempre, você anciã dos grupos. Tenho 63 anos, então, só para deixar bem claro, que eu já estou lá para a terceira idade, ó, de boa, mas estou aqui, porque no nosso tempo, eu nasci nos anos 60, você sabe que a gente não estava preocupado com absolutamente nada disso. E aí a gente foi vendo esses movimentos começarem com Al Gore e toda aquela confusão que deu, né, dentro das eleições americanas, e a gente vem ouvindo, né, e participando de alguma maneira, porque eu acho que todos temos que nos envolver, principalmente a nível educacional, porque a gente tem que educar as pessoas para que elas cooperem com a sustentabilidade. É uma questão, para mim, educacional. Tem que começar com as criancinhas, assim, bem piquitiquinhas e ir até a fase adulta. Eu acho que tem que começar pela educação. Tamo junto. Muito obrigado, Ângela. Assim, vai ser muito bacana que essa equipe de 2023, ela é intergeracional. Esse diálogo, assim, imagino que a gente vai ter muito a aprender com você, né, da experiência da de Paulinha, e é muito legal também, porque e muito legal ver, né, a atuação da senhora no Conselho das Mulheres e a prevenção da violência, porque, afinal das contas, a sustentabilidade envolve tanto a área, né, da questão dos materiais, produção e consumo, mas também a parte social, principalmente a parte social, como é que a gente vai conseguir, né, ter diversidade, né, de gêneros, ter diversidade, como é que a gente consegue trabalhar a questão da segurança, a questão né, da desigualdade social, a questão da economia ecológica, a questão das pegadas ecológicas, tudo de maneira sistêmica, né? Já que você abriu o microfone, E a Ângela tá. Não, eu só queria falar que a Ângela tá em tudo, né? Ela faz parte lá também da Enactus, ela ajuda Meu a gente Deus. aqui na Uzipa, tá ligada também com o projeto de reciclagem de material eletrônico em Paulínia, então tá ligada com todo mundo, Pedalando, tá no né? movimento. Adoro pedalar. isso que, assim, viva, né? Viva, né? Tipo, que bacana. E agora o nosso grande Aleph, é isso? O Jeff já me apresentou aí, metade, mas já sou designer, né? Sou cofundador da Uzipa também junto com o Jeff. E eu estava aí nos bastidores da conferência no passado, acompanhei bastante esse desenvolvimento e foi até por isso que comecei a me interessar por sustentabilidade, né? E eu acho que a Ressaca vai ser um bom ponto de partida para mim. E é isso, gente. Tô sucinto. Muito obrigado. Mas vai ser um prazerzão agora ver de você de cara, né? Porque ano passado só conheci você através do nome e do seu login no Zoom. Agora eu vou ser mais participativo. Mas muito bacana. Mas olha, pessoal, muito bem-vindos mesmo. Espero que a gente consiga ter uma jornada muito proveitosa, né? E a gente consiga pegar essa conferência de maneira significativa, tanto para a gente quanto para todas as pessoas que a gente vai conseguir alcançar este ano, né? E então, galerinha, só alguns avisos que a gente queria ajustar primeiro. O horário, então, das reuniões vai ser mais ou menos nesse horário. De repente, a gente vai pedir como não está representado a mais da metade, né? Então, a gente pode pedir que eles assistam depois a pessoa que faltou assistir esse vídeo. E a gente pode fazer também, né, como fala? Como fala? Jess, me ajuda. Para definir um horário, sabe? Que seja bom para todo mundo. Aquele Went Meet, não sei das quantas, a Isso, gente vê exato. mais ou A menos o gente abre horário que fica lá melhor para. para todo mundo. Aham. Mas, de qualquer forma, a gente vai seguir com uma ata, um resuminho do que a gente está discutindo, falando. Uhum. Perfeito. E aí, galerinha, agora que já é a última fase, e para semana que vem, assim, então as reuniões acontecem de forma semanais, né? E aqui eu queria rapidamente poder mostrar para vocês, só para dar uma introduzida, assim, a gente não vai trabalhar tão a fundo, o nosso projeto para esse ano,
para que vocês já comecem a poder devagar sua mente e deixar, né, que nem a... Opa, vocês estão vendo a tela? Sim, mas que nem a Rubia Sim. comentou, né, por exemplo, da educação climática, então já para poder apresentar e para vocês começarem a pensar e poder sonhar grande e poder imaginar em possibilidades que coisas que poderiam acontecer ou que já acontecem, seja em Paulínia, seja em Campinas, ou seja, em outros municípios de Campinas e região, e que a gente consiga, a partir da semana que vem, debater a parte mais substancial da conferência. Esse documento, ela foi compartilhada para vocês. Ela tem 24 páginas, mas não se assustem. O mais importante vai até a página... Por enquanto, até a página 15, então são 14 páginas de leitura. Não, 13 páginas. Então, assim, aqui vocês já pegaram, né, o porquê da JDS, né? Tem umas frases motivacionais de alguns personagens muito, muito bacanas, né? Então, dá para vocês pegarem depois. E uma coisa que eu queria apresentar agora para vocês é a questão da nossa, qual é a nossa missão, a nossa visão e nossos valores. E também dar uma rápida passada sobre o que nós estamos pensando, então, para fazer esse ano. Então, a nossa missão em geral, né, é clara, é de conseguir, né, diante da necessidade, né, de promover parceria, diante do reconhecimento de que nenhum ator sozinho consegue avançar nas mudanças climáticas, que é principalmente um problema de ação global coletiva. Isso quem falou foi a Elinor Ostrom, que foi a primeira mulher a ganhar prêmio Nobel em economia, né? Ela fala mudanças climáticas é um desafio global coletiva. E para que isso aconteça, né, a gente precisa construir esse espaço, esse ambiente que seja seguro, seja inclusivo, seja colaborativo e resiliente, para que a gente consiga possibilitar essa ação coletiva acontecer, né, no enfrentamento das mudanças climáticas e na implementação da Agenda 2030. Então, essa é a nossa principal missão, né, que a gente queria compartilhar com vocês. E como visão, nós temos 4 eixos, inicialmente. Primeiro, temos essa pegada de reconhecimento dos jovens como contribuidores ativos. Então, como a gente vamos conseguir empoderar os jovens locais para que sejam agentes de mudança, né, construtores de pontes e parceria entre diversos atores, né, e juntos acelerar a ação climática e a implementação da Agenda 2030 sem deixar ninguém para trás, o valor da inclusão, né? E segundo, praticar e promover as boas práticas, métodos e novos valores sobre parcerias colaborativas, governança participativa, alinhados ao desenvolvimento sustentável. Então, né, de conseguir enfatizar e potencializar esses novos valores, novos modos de ver, né, essas parcerias acontecendo. Terceiro, é reforçar a construção e implementação participativa e colaborativa de políticas públicas locais. E em quarto, né, deixar como um legado, né, o ambiente de cooperação e parceria saudável, justa e resiliente na promoção do desenvolvimento sustentável. Então, essa é o último, acho que eu queria, um ponto que eu queria muito chamar a atenção de vocês, da gente conseguir imaginar, né, que essa JDS está sendo construída não somente para esse ano, né, mas que a JDS consiga ser alguma coisa que as pessoas possam se apropriar, que as pessoas possam que seja significativa e que ela aconteça de forma, né, seja com a gente aqui ou futuramente sem a gente, que essa JDS fique, né, para Campinas região, né, até 2030, né, conseguindo gerar esse ambiente de parceria e cooperação. Então, ter essa visão a longo prazo, uma ação que fique, um impacto que fique, acho que é uma meta que eu queria muito poder compartilhar e que a gente possa carregar ela no coração. Né? Aí os valores vocês podem ver depois. Olha só, fatia nova do Alexandre, gostei. Agora que eu vi o documento. Então, assim, nós, para esse ano, temos 3 metas maiores, né, como vocês viram, a ação para empoderamento climático dos jovens, empregos verdes e a juventude, e a questão, né, da abordagem sistêmica para avanço, né, no ODS. E o que eu queria plantar, que a gente queria plantar na cabeça de vocês, é agora a gente conseguir começar a pensar junto como será que a gente poderia, né, avançar nesses temas, o que poderíamos fazer, com quem nós podemos fazer parcerias. Então, assim, para começar, eu acho que a gente queria deixar muito amplo para que vocês possam colher dados primários.
em colher histórias, colher iniciativas, insights que vocês tenham, vontades que vocês tenham, como a Rosângela falou da parte da educação ambiental, e assim, ou a questão do, nossa, se, né, vamos colher contatinhos, será quem que poderia ser nossos potenciais parceiros para a gente conseguir trabalhar junto? E é isso que a gente vai querer fazer no início, então vai ser, né, a partir da semana que vem, esse mês de abril. Mês de abril vai ser um mês aqui, né? O mês de abril vai ser um mês de levantamento dos dados primários, então é o momento de fazer o brainstorm, é o momento de a gente conseguir colher histórias, colher desafios que acontecem, então, acontecem na realidade, então estão mais do que incentivados a ir perguntarem às entidades atuantes, ir para centros de reciclagem, perguntar, como é que está acontecendo a realidade aqui, né? Ou em perguntar para os empresários, olha, o que vocês acham que isso que é desafio para as empresas para que incorporem o desenvolvimento sustentável? Perguntar para os secretários ou os vereadores chegar e perguntar, olha, né, que nem a Jess fez, a Paulina, ela tá sempre lá tomando um cafezinho com o vereador, né? Falando, olha, quais são os desafios né, que vocês enxergam? Quais são as agendas políticas? Quais são as agendas legislativas? Quando que vai ter o próximo audiência pública? Né? Então, esse é o mês de abril, para que com todas essas informações, né, a gente possa depois analisar as agendas globais, nacionais e locais, né, para a gente conseguir alinhar essas informações com estratégias oficiais. E lembrando que tudo isso deve ser dentro do escopo dos três temas para esse ano, né, para que em maio a gente consiga começar a estruturação efetiva da conferência, né, definindo, correndo então atrás dos parceiros e elaborando os chamados esquentas, né, que são os eventos satélites que podem acontecer antes da conferência, né, e assim, lembrando que, olha, por exemplo, ideias que podem surgir no meio do caminho, a questão do painel 2, sobre empreendedorismo. Talvez a gente pode fazer uma feira de emprego, junto com a feira de emprego que é promovido pela Coordenadoria da Juventude, para trazer feira de emprego, mas não só feira de emprego, mas feira de emprego verde. Então, trazer empresas que têm alinhamento com o desenvolvimento sustentável, que são boas práticas, e pedir para eles apresentarem a empresa deles, pedir para eles perguntarem, nossa, quais são as capacidades que os jovens precisam para atuar no ramo, né, e para ter um impacto ambiental e um trabalho decente. Poxa, a gente pode fazer participar de uma feira. A gente pode fazer, de repente, uma intervenção musical. Então, né, como é que será que a gente consegue englobar os artistas ou, né, os jovens para transformar, então, a questão do JDS em rap? Isso foi uma ideia do Jeff, que ele colocou como ele, né, fazer esses pequenos workshops, ou de repente dá para conectar com as instituições acadêmicas, para que a gente consiga, né, melhorar a nossa metodologia, a nossa abordagem, as nossas informações, né, com base Vamos conferir. Vamos. E então, que depois, até que em agosto, a gente consiga apresentar. Então, queria apresentar para vocês, para já deixa um cogitado na cabecinha de vocês. E semana que vem a gente volta, então, com uma discussão mais afunilada. Mas acho que a mensagem que eu queria deixar por último é sonha grande. Vamos sonhar grande, porque sempre vai errar, então vamos errar agora. Né? E vamos acertar horrores também. Então vamos sonhar grande, tentar iniciar e vamos fazer o possível para que essas coisas possam acontecer. Que a gente consiga realmente, assim, contribuir, deixar um impacto que fique, né, nas pessoas, para nossas cidades. Da minha parte é isso. Muito obrigado. Alguns dos outros coordenadores têm alguma coisa a dizer? Eu tava esperando você citar algum filósofo. Nossa, mas tudo bem. Ok. Brincadeiras, é uma piada interna. Mas é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Enfim, a gente tem todo um processo ainda para viver e tenho certeza que eles vão se divertir.
e aproveitar muito essa jornada. É bem divertido, é bem engraçado, é diferente, você sai do cotidiano, enfim. Uma ótima noite, bom descanso para todo mundo e vamos que vamos.